Olá, meu nome é Elimar Moura, sou nutricionista esportivo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o jantar à noite. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Elimar, e aí, posso jantar? Não posso? Na verdade, pode sim e deve. Agora, o que muda é o que você vai jantar, a quantidade e o horário. Só para você ter uma noção, existem pessoas que às vezes entendem que um jantar teria que ser da mesma maneira de um almoço, uma quantidade imensa, por volta de 10h30, 11 horas da noite, logo em seguida essa pessoa vai dormir. Dessa forma não é o ideal, porque toda a preparação metabólica está colocando num momento em que seu corpo quer entrar em descanso. E existe uma série de enzimas que tem que ser liberada para quebrar, seja gordura, seja carboidrato, seja proteína. E detalhe, todo o sistema digestório não vai funcionar da mesma forma. E se explica por que muita gente desenvolve gastrite, por que ela desenvolve uma esofagite por causa do refluxo. E muitas vezes tem até pesadelos, porque naquele momento há um sequestro de sangue para a região do peritônio, para todos os órgãos envolvidos na digestão, e essa pessoa não vai dormir bem. E o que é o grande problema? Chega de manhã, ela não tem fome, ela não consegue fazer um café da manhã decente, porque parte do que ela consumiu está circulando pela corrente sanguínea. Agora, o grande foco do nosso vídeo é falar sobre a ingestão demasiada de carboidrato à noite. Esse exame que eu solicito é a famosa curva glicêmica insulinêmica. Já mostrei algumas vezes alguns vídeos. Então, quando a pessoa chega de manhã, é feita uma primeira medição em jejum. Então, aqui, infelizmente, já foi reprovada, porque a glicemia está em 107. O ideal é que ela tivesse no máximo até 90. E, infelizmente, um hormônio que é extremamente importante para fazer a correção dos níveis de glicose na corrente sanguínea, que é a insulina, também já está muito alto. Mas a referência é até 24. Não, uma insulina de jejum ideal seria abaixo de 6. E algumas pessoas que têm um padrão de treino melhor, chega até 3,9, porque é um número ótimo. Então, infelizmente, essa pessoa, mesmo ela obedecendo praticamente às 8 horas que eu pedi, de manhã ainda ela amanheceu com a glicemia muito alta. Agora, imagina isso aqui nas primeiras horas da noite, porque isso aqui foi pela manhã. E a pessoa vem fazendo isso a vida toda. A vida toda é excesso de glicose. O que isso vai aumentando? Gordura visceral, até chegar um ponto da pessoa ficar diabética. Elimar, como é que você sabe disso? O ROMA-IR, se você ler de trás para frente, significa resistência insulínica, já está em 4,14. A própria referência pede que isso aqui seja de 2,7, 2,9, como é o caso desse laboratório. E a referência que eu uso é 1,9. Então, realmente, essa pessoa já está entrando num quadro de resistência insulínica. Simplesmente por ingerir uma grande quantidade de carboidrato à noite e principalmente em termos de volume e horário. Então, não é proibido você jantar. Essa é uma das estratégias que eu faço com os meus pacientes, sempre negocio, janta mais cedo. E nessa composição desse prato, quem gosta de dica, ela vai uma dica. Você usar uma carne magra, como é o caso da tilápia, como é o caso do frango, com vegetais cozidos no vapor, ou até cru, que é melhor ainda. Então, uma cenoura crua, ou outros alimentos, vegetais, folhagens de uma maneira geral, e você não acrescentar carboidrato nesse horário, dependendo do que você está buscando como resultado. Se for um caso de hipertrofia, um homem, um jovem de 20 anos de idade, sem problema nenhum, pode consumir. Agora, uma senhora, como era o caso desse quadro aqui, jamais pode, porque ela tem muita gordura visceral, triglicérides está alto. E outra coisa que eu sempre explico para as pessoas, nós trabalhamos com protocolos. Não é que a pessoa vai ficar assim a vida toda. Na verdade, quando faz uma restrição dessa natureza, isso aqui é por um período. E depois a pessoa educa de tal forma que o cérebro dela, que é o principal consumidor de glicose, e outros tecidos, começa a parar de ficar cobrando glicose dessa pessoa. Mas o grande problema é que no primeiro, e nessa composição desse prato, quem gosta de dica, ela vai uma dica. Você usar uma carne magra, como é o caso da tilápia, como é o caso do frango, com vegetais cozidos no vapor, ou até cru, que é melhor ainda. Então, uma cenoura crua, ou outros alimentos, vegetais, folhagens de uma maneira geral, e você não acrescentar carboidrato nesse horário, dependendo do que você está buscando como resultado. Se for um caso de hipertrofia, um homem, um jovem de 20 anos de idade, sem problema nenhum, pode consumir. Agora, uma senhora, como era o caso desse quadro aqui, jamais pode, porque ela tem muita gordura visceral, triglicérides está alto. E outra coisa que eu sempre explico para as pessoas, nós trabalhamos com protocolos.
Não é que a pessoa vai ficar assim a vida toda. Na verdade, quando faz uma restrição dessa natureza, isso aqui é por um período. E depois a pessoa educa de tal forma que o cérebro dela, que é o principal consumidor de glicose, e outros tecidos, começa a parar de ficar cobrando glicose dessa pessoa. Mas o grande problema é que num primeiro momento ela está lá tentando fazer isso e vem alguém e fala que está tudo errado, que não, que ela tem que comer carboidrato, porque senão ela não consegue treinar. Muito pelo contrário. Quando você reduz os níveis de carboidrato de forma que você não vai passar mal, a sua insulina trabalha mais baixa. E a insulina ela é um hormônio que consegue modular outros hormônios que quebram gordura. Ou seja, se você estiver com ela mais baixa, você está dizendo para o seu corpo, mexe nos estoques de gordura porque é isso que eu desejo. Agora, enquanto você permanecer com essa mentalidade de que não dá conta de fazer uma esteira e um treino básico, você tem que comer uma grande quantidade de comida, seja à noite ou até mesmo antes do treino, isso é bobagem. Você tem que prestar atenção no que é que você está fazendo de treinamento, se realmente há ou não necessidade de vocês ingerirem esses exageros de carboidrato de uma maneira geral. E o pior, quando a pessoa tem um processo alto de glicose, como está aqui, ele sai glicando algumas proteínas, como é o caso da própria hemoglobina, mas as pessoas também glicam hialino. Esse é um dos motivos das pessoas ficarem cegas muito cedo ou perder parte da visão, ter uma pele horrível, porque o açúcar, infelizmente, glica também o colágeno, elastina e outros problemas. Então pense bem, carboidrato não é vilão, mas para algumas pessoas ele tem que consumir menos sim. Elimar, como é que você sabe disso? Com os exames laboratoriais. Então, tome muito cuidado com os conselhos que você recebe se a pessoa não tem a base bioquímica para te explicar o que está acontecendo com você. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Quem gostou, compartilha.